A nossa roqueira favorita finalmente lançou o seu primeiro mini álbum. E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeira, eu sou músico e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. No vídeo de hoje eu tô aqui para reagir e analisar com vocês ao, finalmente, primeiro mini álbum de estúdio da Yuki. Eu estou muito ansioso, eu gosto muito da Yuki, justamente porque ela traz pro G-Idol essa voz dela com esse drive natural, essa rouquidão na voz, essa atitude e uma vibe mais dark também pro grupo, né? Então tivemos Giant e Bonnie e Clyde, então tô bastante ansioso para saber o que ela irá nos entregar aqui desta vez, não é mesmo? Se ela vai continuar naquela linha mais dark, mais instigante ou vai trazer algo completamente diferente aqui. Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever, ativar o sininho para receber todas as notificações. Então, sem muita enrolação, bora pro vídeo. Uh! Gostei desse riff de guitarra. Olha ela com um tabuleiro. Ela se mudou para uma casa mal assombrada. Ó. Essa parte aqui. Drew Barrymore. Legal. All Scream. All Soul. Essa música, ela me deu muito uma junção de Iena com de Idol, sabe? A sonoridade dela aqui. Muito interessante. É uma música de pop eletrônico aqui, né? Esse riff de guitarra no início da música ele é muito legal porque ele traz essas influências do rock ou do pop rock, enquanto essa introdução dos sintetizadores e essas batidas eletrônicas durante a música trazem uma influência da música eletrônica ou do dance, né? Eu tô muito ansioso para saber como ela vai performar essa música nos programas de variedades, como vai ser a coreografia dessa música, sabe? Fiquei curioso. O refrão da música, ele é cativante, né? Ele traz esse clima cativante justamente com o videoclipe, né? Que traz um senso de humor muito legal. E aí adiciona justamente, né, uma natureza mais contagiante para a música, o que particularmente eu gosto bastante. E o conceito visual do videoclipe tá muito legal, assim. Quando eu estava pensando sobre este disco da Yuki, eu pensava muito sobre um conceito assim, né? Uma paleta de cores mais puxada pro vermelho, mais puxada pro preto. Uma coisa meio que o que o G-Idol fez no iBurn, sabe? Aquela pegada de conceito visual, algo mais artístico mesmo, sabe? No começo ela tinha medo deles e depois ela se tornou amiga deles, né? O refrão da música, ele se repete bastante, né? Justamente para entregar este clima bastante cativante. Eu adorei os visuais do videoclipe. Tivemos um rap, né?
Nossa, vai ser muito legal se ela se apresentar com eles. Ele formou uma banda de monstros. A Yuki ruiva é outro nível, né? Pelo amor de Deus. Ó. E o Scream era bonitão. E deram um puta pé nele, né? Caramba. For the freaks in the world to be continued. Ó, será que teremos uma... No próximo mini álbum dela teremos uma continuação dessa história? Seria muito legal se ela criasse... Opa! Se ela criasse justamente um enredo e uma narrativa, né? Iria ser muito legal se ela fizesse isso. O videoclipe ele é muito legal, ele é muito engraçado e é algo que eu espero da Yuki, porque a Yuki ela é uma pessoa muito engraçada, né? Então aqui a gente vê a Yuki sendo assombrada por personagens de filme de terror, como o Scream, o Sol, o The Shining e muitos outros, mas conforme as semanas passam, né, que são justamente caracterizadas por aqueles capítulos 1, 2, 3, 4, ela se acostuma a conviver com eles, né, com esses monstros, e logo eles se tornam amigos e formam uma banda. Eu acho que só a Yuki pra trazer um conceito como este, né? Porque, sinceramente, eu achei algo super engraçado, sabe? Inovador, achei bem legal. E a letra da música, ela também é bastante interessante, porque aqui, na letra de Freak, a Yuki, ela explora o fascínio e a excitação de alguém que emana confiança e sensualidade. Então aqui é celebrado justamente uma natureza mais desinibida e um apelo mais magnético. Então aqui ela retrata a fascinação e a paixão, né, do caso dela por essa pessoa, destacando justamente o seu charme irresistível e essa presença bastante cativante. Então o ritmo bastante energético e cativante da música justamente realça o tema da atração e do desejo, tornando essa música uma música bastante dinâmica e divertida. Em breve não, se eu não me engano, já está... Não, buguei aqui. Se eu não me engano, em breve vai ser verão lá na Coreia, então acho que é uma ótima aposta ali para iniciar a estação do verão, né? Então é uma música que tem ali um apelo bastante veraneio também e divertido da estação. Então eu achei algo muito interessante. Eu gosto desse riff mais cru, derivado do rock de garagem. A forma como a música se desenvolve é bastante parecida com a de Freak. É um pop eletrônico também. Legal essa virada. A gente tem uma influência bastante forte do rock eletrônico aqui, né? Que eu imaginava que ela iria explorar os subgêneros do rock aqui.
Eu gosto muito do riff dessa música. Os sintetizadores também estão muito bons. Ok, My Way, uma música que continua mantendo a energia do álbum lá em cima, que foi algo que se iniciou ali em Freak, não é mesmo? Ah, meu Deus. Começa a dar o play do nada aqui, aí eu me perco. Tivemos aqui então My Way, a segunda música, né? Eu acho que a narrativa do disco ela tá muito bonita, né? A Yuki trouxe temas muito pertinentes como o autoempoderamento, a resiliência e muitas outras coisas, né? Então aqui em My Way a gente tem uma mensagem de autoempoderamento, né? E resiliência diante justamente das negatividades e das críticas, que é algo que ela diz nitidamente na letra aqui de My Way, né? Então ela incentiva a justamente abraçar a sua individualidade, justamente ignorando as opiniões de haters ou, enfim, de ódio como um todo, né? E aí ela incentiva você a perseguir seus sonhos com bastante confiança e determinação. Então, com o passar dos versos aqui da música, ela incentiva muito ao amor próprio, né? A perseverança, o otimismo e que você nunca desista dos seus sonhos e das suas aspirações, né? Legal, então vamos para Drink It Up. Os riffs de guitarra característico, eles definem o tom da música desde o início, né? E desde Freak a gente tem isso. Parece uma música do G-Idol essa. A música traz bastante energia e vitalidade, né? E o ritmo dela é bastante envolvente. E esse arranjo groove, muito bom. Cria uma sensação de movimento e bastante fluidez. Yeah. Ei. Ó. Ó. O pré-refrão dessa música é muito bom porque cria uma tensão, só que essa tensão é totalmente dissipada no refrão que fica totalmente rítmico e envolvente por conta do groove ali da música. Então cria uma dualidade muito legal, porque a gente acha que a música vai para um caminho, porém ela faz uma transição tão legal e fica totalmente envolvente, sabe? Legal. Eu gosto como a melodia da música, como ela tá cantando aqui, o tom, sabe? Eu gosto como ela pronuncia ride.
Um pop mais retrô, né? Eu adorei essa guitarra groovada aqui na música. Stay, stay. Can take you for a ride. E fica na cabeça. Uma coisa interessante nessa música é que o refrão ele se repete bastante, mas ele não fica desgastante durante o desenvolvimento da música aqui, porque justamente o groove da música ele é muito legal, dá um efeito muito legal pra ela. Gostei dela, achei que por mais que a construção de Freak até Drink Up sejam muito parecidas, cada música tem a sua peculiaridade ali pra não cair, pra não ficarem todas parecidas, né? E liricamente falando, Drink It Up fala justamente sobre você querer estar com uma pessoa, né? Sobre você desenvolver esses sentimentos por ela e você não querer que ela vá embora, né? É justamente aquele ditado, a noite é uma criança, né? Então vamos curtir tudo que temos que aproveitar porque a gente se gosta e quer ficar junto, né? Então vamos para Red Rover. Uh! Uh! Olha as melodias vocais dela aqui. Entrega uma atmosfera de tensão, suspense e mistério. Eita, não pode brincar com ela, hein? Ela não tá pra brincadeira. Ela é a vilã da história, ó. Não mexam com a Yuki. Uma coisa bastante interessante aqui nessa música é a forma como ela tá expondo os vocais dela. Vocês já viram a Yuki cantar tão agudo assim? Eu gostei muito disso porque o arranjo consegue explorar os nuances vocais dela, sabe? Que às vezes no D-Idol passa batido, porque são 5 integrantes, né? Então fica complicado, né? Ajustar, tipo, explorar os vocais de todas elas ali. Então é muito legal isso. E como eu tinha falado, cara, eu gostei instantaneamente dessa música. Eu acho que ela é uma agregação muito boa para a discografia da Yuki. Eu acho que a melodia dos vocais dela aqui entregam justamente, como eu tinha dito, uma atmosfera de tensão, suspense, mistério. E a maneira como ela canta aqui traz uma sensação de urgência e intriga, sabe? E aí mantém a gente bastante envolvido porque a gente fica curioso sobre o que está por vir aqui na música, né? Além disso, a música traz, diferente das 3 faixas anteriores, uma nova sonoridade aqui, né? Então aqui a gente tem o estilo do disco pop, que é explorado de forma bastante cativante, né? O baixo ele tá bastante presente aqui na música, então adiciona uma profundidade bastante envolvente, criando justamente uma base sólida para a exploração da melodia que a Yuki está fazendo aqui. Esse groove da guitarra eu achei assim hipnotizante, muito bom e envolvente, sabe? Adiciona uma textura rítmica que complementa perfeitamente a vibe da música, a vibe que ela quer passar aqui. E a percussão é bastante poderosa e consistente, proporcionando justamente um ritmo pulsante que impulsiona a música adiante, sabe? Então vamos continuar aqui. Olha, é muito melhor no lado obscuro que eu não me machuco, não mais.
Muito boa. Nossa. Pessoalmente falando, a minha favorita do disco. E ela é muito, muito, muito curta, sabe? Isso que frustra. Mas eu acho que isso é bom, porque aí a gente fica com essa vontade de querer sempre mais pra ela, né? Eu acho que cada batida aqui é meticulosamente colocada pra criar um ambiente bastante emocionante e dinâmico, contribuindo justamente pra essa intensidade geral da música, sabe? Muito legal. Liricamente falando, é uma música de autoempoderamento sobre ninguém ousar entrar no caminho da Yuki, né? Que ela tá muito bem preparada. Ela não é. Ela deixa nítido que ela não é uma pessoa tão boa assim, sabe? Pra perdoar se alguém a machucou. E ela é a vilã, sempre. Eu adorei isso. Ela é a nossa Cruella del Vil, não é mesmo? Aqui é a música da Cruella ali de Super Lady. O influências do hip hop. Ó, ela vai fazer. Ela tá fazendo rap em inglês. Hey. É uma faixa de hip hop, tem um forte baixo, acompanhado por essas rimas cativantes em inglês, né? É no mesmo estilo de My Bag. É, galera. Essa aqui não foi a das melhores que escutamos até então, não é mesmo? Ela pareceu muito linear, por mais que eu goste muito que ela traga várias vertentes dela como artista, né? Que ela é uma artista multifacetada e trazer justamente o lado dela rapper também é legal. Porém, a música, a produção dela não ficou legal, sabe? A produção é muito linear, não tem nada de muito cativante que conquiste e prenda a atenção do ouvinte, sabe? A gente não tem grandes progressões nela, o que faz que fica uma faixa morna, né? Então vamos continuar para Everytime. Liricamente falando, On Clap continua na mesma pegada de Red Rover, que justamente traz um alto empoderamento da Yuki aqui para nós, não é mesmo? Então vamos para Everytime com a Minnie. Tô ansioso para essa. Hey. Oh. Uma balada acústica, né? Evoluindo pro clímax da música, que os versos crescendo. Ó.
É majoritariamente em inglês o mini álbum, né? Bastante aguda a música, né? O tom dela. Eu gosto desse pré-refrão com esse violão crescendo as notas. There's trouble. It doesn't mean a thing. Let them talk about me or everybody, cause I feel ashamed. I won't let you down. Que lindo. I said I never cry, never cry. I see the light, see the light. There's trouble in our life, but sometimes we have to fight. So go and take a breath. Going through a lot, but we still stand strong. The sound of your voice still leads me long. Que música bonita, galera. É, a gente tem que se manter forte, né? Infelizmente. Na vida a gente tem bastante adversidades e o que nos resta é nos manter forte. Cara, é uma faixa muito de acolhimento, sabe? Me senti muito acolhido ouvindo ela, né? E parece que é uma música que ambas estão cantando para elas mesmas, né? Porque elas já passaram por tanta coisa juntas, que realmente elas têm que se manter juntas e estar ali uma pela outra, né? E meu celular, a minha memória acabou novamente. E vamos para a música final, que foi o pré-single do disco, né? Esse riff de guitarra me lembra muito Tudor, Cinema Club e Tame Impala. Sintetizadores bastante retrô. Gostei da vibe da música. Ela já cantava essa música na turnê do G-Idol, né? Só que nunca tinha sido lançado oficialmente. Uma boa música de verão. A bateria eletrônica bastante presente, porque o retrô traz muito disso, né? Umas batidas mais consistentes e cativantes. Ó, ela gravou nos Estados Unidos, em Beverly Hills, eu acho que seja em Beverly Hills. Que linda que ela tá. Tá muito bonita, né? Eu acho que ela chegou assim, ó. Ela pegou a arma e chegou assim no escritório da Kobe e falou: vocês vão ter que fazer uns clipes da minha era bem vestidos, senão o negócio vai ficar louco aqui. Ela realmente incorporou a vilã de Red Rover pra ir confrontar ali os seus da Kobe, porque tá muito bem feito todo o disco, assim. Parabéns ali por quem produziu o videoclipe, os diretores, toda a equipe ali.
Uma música pop retrô. Could it be magic? Oh, oh. 'Cause it's more than I can imagine. Bonita a música, hein? And I'm sinking into the feeling that we could be so much more. I'm not who I was before. Could it be magic? Oh, oh, Essas externas que ela fez meio que no deserto lembram um pouco Latatá. Ela estava sonhando? Será que era magia, né? Como ela mesma diz na letra. É assim, é uma produção de pop retrô assim, simples, básica, assim, sabe? Mas algo muito legal aqui da música é a exploração dos vocais dela e as harmonias que ela faz justamente com os backing vocals dela aqui, ali no refrão. Achei que ficou muito legal, porque é um refrão extremamente simples, assim, sabe? O que aparece aqui no final? Because it's more than I can imagine. Ela foi teletransportada. Eu gostei bastante da letra da música, porque ela justamente explora a incerteza e a empolgação dos sentidos românticos em desenvolvimento, né? Então, através das imagens vividas, né? E essa letra introspectiva, a Yuki ela consegue expressar as suas hesitações e esperanças enquanto navega por suas emoções. E aqui encerramos o álbum como um todo, não é mesmo? Eu achei um ótimo álbum de debut. Eu acho que, escutando ele, dá pra perceber que tá tudo muito coeso, né? As músicas, elas conseguem sim ter uma vibe própria, né? Elementos que se diferem, mas ao mesmo tempo que se completam, né? Que se assemelham. Então, isso é muito legal. Então, é um mini álbum sólido, consistente, coeso, traz uma narrativa consistente também, né? Abordando, acho que, diversas facetas do comportamento humano, né? O autoempoderamento, o amor, o descobrimento de novas emoções, raiva, né? Eu acho que tá tudo bem fechadinho como um pacote só, né? Porque é um álbum que fala sobre a Yuki, o nome do álbum se chama Yuki. Então, aqui a gente consegue conhecer um pouco mais da personalidade dela em 6 faixas, né? Um pouco de cada faceta dela nessas 6 faixas que são nos apresentadas. Porém, a gente pode perceber que por ela explorar várias facetas de um mesmo gênero, eu acredito que muitas músicas poderiam ter sido um pouco mais desenvolvidas. Elas estão boas do jeito que estão, mas eu acho que, por exemplo, algumas músicas ficaram muito curtas. Eu acho que ela poderia ter, sabe, aumentado um pouco elas mais. E algumas outras que, como ela explorou o mesmo gênero, ela desenvolvesse um pouco mais para diferenciar um pouco melhor. Por exemplo, as 3 primeiras músicas, elas se iniciam com um riff de guitarra, e Could Be também. Então são 4 músicas que são muito parecidas, assim. Então tem que tomar cuidado para elas não ficarem muito parecidonas uma das outras, sabe? Então o que eu quero dizer é que em algumas músicas do disco, eu sinto que não há muita progressão ou ideias musicais particularmente interessantes que proporcionam, que trazem uma música realmente cativante. Elas estão ótimas do jeito que estão, porém eu acho que elas ficariam ainda mais se atentassem a esse detalhe, entendeu? Tecnicamente falando, as melhores músicas do disco foram Freak, a title track, Red Rover, Every Time e Could It Be. Eu acho que elas transparecem muito a mensagem central do álbum e trazem sonoridades muito legais que a Yuki pode submergir melhor em trabalhos futuros. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O que vocês acharam do primeiro mini álbum de estúdio da Yuki? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e até o próximo vídeo. Falou!